Olá pessoal, estamos de volta continuando a estudar o tema Deus e eu na minha família. Semana passada nós falamos sobre a necessidade de perdão. Não dá para falar de perdão e esquecermos o tema arrependimento. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Hoje eu quero usar um salmo, o Salmo 51. É um salmo muito belo que fala do arrependimento de Davi. Esse salmo é registro de um momento delicado de Davi, um momento onde nós notamos claramente uma agonia dele muito grande. Ele tinha cometido um pecado grave, o adultério, e em seguida um assassinato, e que é registrado nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. Nós não vamos entrar lá nos textos de 2 Samuel, nós queremos nos concentrar exclusivamente no Salmo 51, mas nós precisamos entender um pouquinho a história. O resumo da nossa história basicamente é: primeiro, Batseba era casada com Urias. Urias era um soldado de Davi. Davi viu no terraço do seu palácio Batseba tomando banho. Davi manda então chamá-la para o palácio e deita-se com ela. Batseba ficou grávida de Davi. Davi providencia um plano para Urias ser morto e ele se casar com Batseba. Será que realmente esse plano daria certo? Será que ninguém viu o pecado de Davi? Davi viu, cobiçou, adulterou e tentou esconder o seu pecado. Esse é o resumo da nossa história. Tudo parecia perfeito. Todas as provas do seu pecado aparentemente foram destruídas. Só uma coisa ele não contava: é que Deus estava vendo. Lá em 2 Samuel 11:27, nós lemos: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Deus envia então o profeta Natã para mostrar a Davi o seu pecado. No capítulo 12, versos 1 até o verso 18 de 2 Samuel, tem todo o detalhe de como Natã conversou com Davi sobre tudo isso. Davi é tomado por um sentimento de culpa e horror depois da conversa com Natã, e foi nessa condição que ele escreveu o Salmo 51. Davi reconheceu o seu pecado e arrependeu-se. Vamos aprender hoje não com o pecado de Davi, de jeito nenhum. Deixa o pecado de lado. Eu quero aprender com o arrependimento de Davi. Começamos primeiro com a necessidade do arrependimento. Enquanto Davi calou o seu pecado, a sua vida murchou, seus ossos secaram, a alegria da salvação foi embora, porque a mão do Senhor pesava sobre ele de dia e de noite. Não há alegria onde não há arrependimento. As famílias estão repletas de falta de arrependimentos. Pecados não confessados, pecados não tratados, e transformam a família num ambiente muito triste, num ambiente sem alegria que deveria ter. O primeiro passo é o reconhecimento daquilo que fizemos. No Salmo 51, os 2 primeiros versículos, nós lemos: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi usa aqui 3 expressões para reconhecer o seu erro. A primeira expressão que nós lemos, ele diz: minhas transgressões. A palavra transgressão, no original que foi escrito no Salmo 51, significa rebelião. O que significa rebelião? É uma revolta contra uma autoridade. Davi admite que foi rebelde. Sua própria vontade prevaleceu. Ele foi governado pelos prazeres sexuais que ele tinha.
A segunda expressão que Davi utiliza, lá no Salmo 51, no versículo 2, é minha iniquidade. Iniquidade significa perversão, algo sujo, indigno, vergonhoso, depravado. Davi admite que aquilo que ele havia feito era sujo, era vergonhoso, era muito ruim. E a terceira expressão que ele usa é meu pecado. Pecar significa errar o alvo. Davi errou o alvo. Davi agora admite que aquilo que havia feito era grave, muito ruim. Fiquei pensando, será que encontraríamos em nosso coração algo sujo, algo indigno, vergonhoso, pervertido? Vamos fazer uma pausa. Vamos examinar o nosso coração. Será que existe ciúmes, inveja, malícia, impureza? Com certeza temos muitos pecados na nossa vida. O que temos feito com relação a esses pecados? Infelizmente, as pessoas têm buscado caminhos não corretos, caminhos ruins para tratarem esses pecados. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, estou com um sentimento de culpa, eu vou para o cinema lá, vou tentar esquecer tudo isso. Será que esse é o caminho? Outros dizem, estou triste, cometi um pecado, eu vou para a praia, vou curtir uma praia para me dar uma aliviada. Será que esse é o caminho? O caminho para o perdão é o arrependimento, não o lazer, não a praia, não o cinema, não o shopping. Nada disso vai te dar o que o arrependimento verdadeiro e o pedido de perdão pode dar. A alegria de volta, o contentamento, porque todas essas coisas vêm do Senhor. O segundo passo é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. No Salmo 51, agora no versículo 4, Davi diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi pecou contra Batseba, contra Urias, contra a sua família, contra a nação, contra os homens que foram mortos na batalha, mas ele confessa, contra ti somente pequei. Por que contra Deus? Por que não contra os outros que sofreram por causa do pecado dele? Porque sempre que pecamos contra alguém, estamos pecando contra Deus, que criou todas as pessoas. Estamos ferindo alguém amado por Deus. Por isso é que o pecado, logo de cara, logo de primeira, você está magoando diretamente a Deus. Você está ferindo diretamente a Deus. Sempre que pecamos, nos rebelamos contra Deus. Enquanto você tentar se justificar, você não terá dado provas de arrependimento. O arrependimento é um reconhecimento que o que você merecia era juízo de Deus, era o castigo de Deus. Quando você reconhece isso, você deu o primeiro passo. O último passo é reconhecer que a sua natureza é má. O que significa isso? Veja o que Davi diz no versículo 5 do Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece que a razão de ter pecado não é o mundo fora dele, não é a beleza do corpo de Batseba. Batseba era tão linda, e eu olhei para ela e isso aí foi que fez com que eu pecasse. Não, não foi isso que fez com que Davi pecasse. Não é o mundo fora de mim, é algo dentro de mim que é corrompido. Não é simplesmente uma questão do que eu faço, mas de quem eu sou. O meu maior problema sou eu. Sou corrompido, meu coração é uma fábrica de pecados.
É de dentro de mim que vem o mal, não é de fora. Essas coisas que estão aqui ao nosso redor, todas elas podem me fazer pecar, mas me fazem pecar porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Se eu não tivesse uma natureza pecaminosa, com certeza eu não pecaria. Cristo esteve aqui, ele não tinha uma natureza pecaminosa. Quantos pecados Cristo cometeu? Nenhum, zero. Por quê? Porque ele tinha uma natureza santa, ele é santo, por isso jamais ele pecaria. Mas nós que temos uma natureza pecaminosa, qualquer coisa ao nosso redor nos faz pecar. Mas quando nós entendemos que temos uma natureza pecaminosa e essa natureza nos faz pecar, só tem uma coisa a fazer, é buscar a misericórdia de Deus. É dizer como Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, eu sou pecador, eu tenho uma natureza ruim, me ajuda, Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Vem então o segundo passo. Uma vez que eu entendo a necessidade do pecado, eu agora tenho que buscar pelo perdão de Deus. Então agora vem a busca pelo perdão de Deus. E o primeiro passo na busca do perdão de Deus é preciso desejar o perdão divino. No Salmo 51, no versículo 1, a segunda parte diz: apaga as minhas transgressões. Davi desejava o quê? Senhor, acaba com isso. Senhor, por favor, tira isso do meu coração. Senhor, me perdoa. É impressionante. Só sentir o peso do pecado pode levar ao remorso, que é um sentimento de culpa, mas não tem nada de arrependimento. Remorso não vai te dar o prazer, a alegria que o perdão e o arrependimento vão te dar. Ele não fugiu de Deus, ele correu para Deus, ele deseja ser perdoado e purificado. Algumas pessoas, quando estão em pecado, querem sair de perto, não querem ouvir Bíblia, não quero negócio de Bíblia, não, por favor, eu não estou bem, sabe? Não. Se você está em pecado, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para Deus. Senhor, me ajuda, só o Senhor pode me ajudar. Segundo, é preciso ter consciência da nossa incapacidade de lidar com o perdão, com o pecado. Davi conhecia muito bem isso. Podemos ler no versículo 16, quando ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. O que Davi quer dizer com isso? Davi não pode tranquilizar sua própria consciência, nem um ritual religioso pode lavar a sua alma. Ah, eu já sei, agora eu vou todo dia para a igreja. Ah, agora eu vou oferecer um sacrifício para Deus. Todo dia eu vou oferecer um sacrifício para Deus. Aí pronto, aí Deus vai me purificar. Não. Davi diz, olha, se sacrifícios resolvessem, eu daria para Deus. Eu faria um monte de sacrifício para Deus. Não resolve. Quando a consciência acorda, é uma coisa tremenda. Mais cedo ou mais tarde, a sua consciência vai te despertar daquele pecado que você cometeu. Você vai ter que tratar de qualquer jeito, não tem como fugir. Davi está tentando acalmar sua consciência, ele é rico, ele é rei, ele está no trono, mas ele não tem paz. Ele tenta pegar no sono, mas o sono foge dele, ele não consegue. Leia o salmo completo, eu não vou ler porque o nosso tempo é curto, mas leia e veja toda a aflição de Davi. É impressionante a aflição dele. Ele tenta fugir do seu pecado, mas o pecado está ali diante dos olhos dele todo o tempo, pressionando, maltratando, ferindo Davi. Ele não consegue ter paz, ele não consegue dormir, ele não consegue comer, ele não consegue fazer nada por causa do pecado dele. Vem aí o terceiro passo, é preciso ter uma nova atitude para com Deus. Aí Davi complementa no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Deus não vai desprezar essas coisas. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus, mas a pessoa que ele deseja acima de tudo é Deus. Eu quero Deus, Senhor, eu te quero demais, demais é o que Davi está dizendo. Isso é o que faz a diferença entre o arrependimento e o remorso. O remorso te afasta de Deus. O remorso faz cada vez mais você ficar distante de Deus.
enquanto que o arrependimento te aproxima, te traz para mais perto de Deus. Muitos, ao pecarem, deixam Deus, a igreja, a Bíblia, a oração, fogem de Deus. Esse é o caminho oposto ao arrependimento. Davi quer Deus. Ele quer aquele a quem ele ofendeu. Ele sabe que só Deus pode restaurá-lo. Ele sabe que Deus é benigno, é misericordioso, é perdoador. É esse Deus que eu quero. Ele pode me dar o perdão, Ele pode me transformar. O homem que não entende essas coisas, que não percebe a necessidade que ele tem de pedir perdão, esse ainda não teve encontro pessoal com Cristo. Esse aí, infelizmente, não conhece esse Salvador maravilhoso, benigno, compassivo, misericordioso, amoroso. Porque quando você conhece, você se aproxima dele e diz: Senhor, me perdoa, eu te magoei, eu te entristeci. Os resultados do verdadeiro arrependimento: primeiro, grande alegria. Salmo 51, os versos 8 e verso 12. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Essa é a alegria de Deus. A alegria da salvação, é a alegria do céu. O seu pecado roubou dele temporariamente essa alegria. O pecado é um ladrão da alegria. O pecado te rouba aquilo que você tem de mais precioso. É a alegria que nós temos da salvação, a alegria que nós temos da comunhão com Deus, a alegria que nós temos de estarmos com os irmãos, a alegria que nós temos de estarmos com a nossa família. O pecado nos rouba tudo isso. Mas que bom que nós temos um Deus que pode nos restituir essa alegria através do arrependimento. Outro resultado que nós temos do verdadeiro arrependimento é o desejo de viver para a glória de Deus, testemunhando para os outros as maravilhas divinas. No Salmo 51, versos 13 a 15, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi quer agora viver para agradar a Deus e não aos seus próprios desejos. Davi claramente é um outro homem depois do arrependimento. Em vez de pedra de tropeço, instrumento de bênção para os outros. Davi não quer mais viver nas trevas, ele quer revelar aos outros a luz de Deus. O perdoado é aquele que não se contenta em apenas ter a bênção para si. Ele quer ser um portador da bênção para os outros. Quem já não sentiu a alegria de ter sido perdoado e agora você quer passar para os outros essa alegria que você tem, esse momento prazeroso que você tem com Deus? Espero que essa seja a atitude que você tenha no coração, que você entenda o quão o pecado é ruim, é triste, e o quão o pecado nos afasta do Senhor. Precisamos entender a gravidade do pecado, a necessidade do pedido de perdão e, em seguida, o arrependimento. Precisamos entender essas coisas têm que estar claras no nosso coração. Se você é uma criança salva pelo Senhor Jesus Cristo, é natural que você fique triste ao descobrir que pecou. Lembre-se da tristeza de Davi por causa do pecado dele. Então é natural que você sinta tristeza também. Não é algo, e agora o que eu faço? Eu estou tão triste com o meu pecado. Okay? A tristeza vem exatamente porque magoamos a Deus, nos afastamos dele. Davi, ao pecar, não perdeu a salvação,
mas perdeu a alegria da salvação, o prazer que ele tinha nas coisas do Senhor. Você quer agora essa alegria de volta? Faça o que Davi fez. Perdão. Peça perdão a Deus e se arrependa do seu pecado. Uma vez feito isso, agora compartilhe com os outros a alegria que Deus fez por você. Isso é maravilhoso. Isso é vida cristã. Uma família onde o perdão e o arrependimento são praticados é uma família feliz. É uma família que desfruta das maravilhas do Senhor. Espero que a sua família tenha o costume de sempre estar levando ao Senhor os seus pecados, confessando, pedindo perdão e arrependidos. Papai, mamãe, os filhinhos, cometeu algum erro, não deixa aquilo guardado debaixo do tapete. Deixa ali, um dia aquilo lá vai sumir. Não some. Um dia aquilo lá vai te trazer muita tristeza. Porque um dia tua consciênciazinha vai acusar. Eita, eu pequei contra o papai, eu pequei contra a mamãe, eu não podia ter feito isso. E aí vem a tristeza enorme. Mas lembre-se que Deus pode te restaurar, te dar alegria grande, bastando apenas arrependimento. Confessa, se arrepende, muda de atitude e aí passe a desfrutar da gostosíssima companhia de Deus e de toda a sua família. Que Deus nos abençoe com essas verdades. Amém? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo Deus maravilhoso que Tu és em nossas vidas, pela forma como o Senhor cuida de cada um de nós e como nos ajuda nos momentos difíceis, principalmente quando cometemos algum pecado, te entristecemos, e Tu nos ajude, Senhor, sempre a buscar o arrependimento, a confessar diante de Ti os nossos erros, as nossas falhas, para que sempre tenhamos o canal aberto de comunicação contigo, para que não venhamos a nos afastar da alegria belíssima do Teu amor, da Tua comunhão, da salvação que temos. Ajuda-nos a compreender e praticar essas coisas. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima semana. Tchau.